Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme brasileiro muito, muito, muito bom e que se chama O Vendedor de Sonhos, baseado no livro de Augusto Cury. Bom, antes da gente começar a falar um pouco sobre o conteúdo do filme, deixa seu like, segue a gente, convida seus amigos para seguir a gente no nosso canal e deixa sua sugestão de filme pra gente, de série, que a gente também vai dar uma olhadinha e fazer a nossa análise espiritual. Hoje a gente resolveu fazer uma análise espiritual do filme O Vendedor de Sonhos. E eu vou chamar o Damião para falar pra gente a ficha técnica desse filme. Damião. Vamos lá, você que está nos acompanhando no YouTube, Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Vamos então aqui falar de Vendedor de Sonhos, data de lançamento 8 de dezembro de 2016 no Brasil. O diretor Jaime Monjardim, a adaptação do livro O Vendedor de Sonhos de Augusto Cury, tem Dan Stubart, César Troncoso, 1h e 38 minutos de duração, um drama. Um psicólogo decepcionado com a vida tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato por intermédio de um mendigo. Uma amizade peculiar surge e logo a dupla passa a tentar salvar pessoas ao apresentar um novo caminho para se viver. Um filme bem filosófico que faz você pensar e refletir sobre a vida, sobre a sociedade e até sobre a classe social, Tati. Esse filme traz muitos assuntos, né? Traz vários aspectos para a gente analisar, mas antes da gente começar a analisar, vou soltar nossa vinhetinha. É isso, começamos a nossa análise espiritual do filme O Vendedor de Sonhos. Que a primeira cena do filme já é a questão do suicídio. E daí você fala, meu Deus, se o filme começou assim, imagina depois, né? É um filme muito bom, eu recomendo para todas as pessoas assistirem esse filme, porque é um filme que vale muito a pena a reflexão. Né? Ele vai contando o porquê dele ter chegado nesse lugar, né? E todo esse desenrolar é muito bonito, né? O livro é muito bom, né? Lembrando que o livro tem depois a continuidade dele, né? A questão do suicídio, né? É tão difícil a gente falar sobre esse assunto, né? Porque é um assunto tabu e é um assunto que está muito em voga, né? A gente tem um mês inteiro para falar de suicídio e assim mesmo as taxas de suicídio continuam subindo, né? E o que é mais triste, né? Continuam subindo principalmente entre crianças e jovens, né? É o que é mais preocupante. Então, é algo que a gente precisa falar sim. Por mais que seja um assunto tabu, é difícil da gente falar, é difícil de aceitar, né, esse tipo de situação. Nós, como espíritas, né, a minha visão como espírita é que o suicídio não resolve o problema. A pessoa que se suicida é uma pessoa que está desesperada por algo. Ela quer fugir de alguma situação, né? Muitas vezes ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer terminar aquele problema. Só que ela se suicida. Só que a vida não acaba. Então o problema continua, porque essa angústia, essa dor, ela pode continuar, porque a vida não acabou. E daí vem um segundo sofrimento,
que é o sofrimento de ver que você continua vivo, você não resolveu aquele problema, né? E você causou em si uma dor e aos demais, né, que estão ao seu redor também essa dor desse desligamento, né, sem conseguir resolver essa questão, né? É importante dizer que existe um livro, né, Memórias de um Suicida, que conta a história de um suicida, né? Conta a história de uma pessoa. Então, não significa que todos os suicidas vão passar pelo mesmo processo. Eu falo isso porque muita gente fala sobre isso e fala, ah, não, porque daí vai para o Vale dos Suicidas. Não, não, porque cada pessoa é diferente. E porque naquele caso específico daquela história, essa pessoa precisava passar por essa fase. No entanto, nem todas as pessoas vão precisar passar por isso. Então, tem algumas pessoas que vão falar, ah, não, mas seu filho se suicidou, então certeza que ele está sofrendo mais agora, porque ele está lá no Vale dos Suicidas, e não é assim, né? Não é assim. Talvez esse sofrimento que esse espírito vai passar é mais pelo desligamento, por entender que ainda continua vivo, que o que ele queria era não estar ali, né? Então, talvez seja mais esse impacto, esse susto, né, de saber que continua vivendo, né? E não o que aquele espírito passou no Vale dos Suicidas, né? Que não deixa de existir, sim, existe. No entanto, cada história é diferente. Então, para nós espíritas, não compensa o suicídio, né? Não compensa. Então, quando nós nos desesperamos por qualquer motivo, a gente vai ter que correr atrás de uma outra solução. A gente vai precisar, sim, entender, buscar o entendimento, o que a gente chama de reforma íntima, né, que é o autoconhecimento, né, se equilibrar emocionalmente para conseguir tomar as rédeas da sua vida de uma outra forma. Porque nós sabemos que a gente passa por muitos altos e baixos, né? Então, não é porque nós estamos aqui que a gente tem a compreensão disso e daquilo que a vida vai ser só flores para a gente, né? A gente tem ainda muitas coisas, porque se fosse só flores, a gente não estaria aqui, porque a gente está num planeta de provas e expiações, ou seja, a gente precisa passar por algumas provas para o nosso crescimento pessoal, né, Damião? Sim, simples assim, né? Senão a gente não estaria aqui, né? E aí, a hora que você está falando do tema suicídio, né? A gente vai no livro dos Espíritos. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta da espiritualidade, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E a questão 952, né? Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. E aí eu vou lembrar, tá? Você estava lembrando do Memórias de um Suicida, eu vou lembrar de um outro livro, que é Viver a Melhor Opção, da editora Correio Fraterno. É aquelas coisas, né? A Tatiana Benite estava lá no dia do lançamento do livro, do André Trigueiro, fazendo na Livraria Cultura o lançamento. E aí você que está aí nos acompanhando, né, aqui na sessão Pipoca Espiritual, às vezes é aquelas coisas, né? Você fala, puxa vida, mas vocês estão falando aí, mas é que você não sabe o que eu estou passando, você está com dores aí, ou algum conflito muito grande. Nesse momento, tem um telefone à sua disposição, 188, 188, não paga nada a ligação, é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Eles estão lá 24 horas por dia à sua disposição para ajudar. São pessoas treinadas apenas para fazer o bem, né, Tati? Exatamente. E tem muitas pessoas
que estão treinadas para fazer o bem, não só no CVV, mas nas igrejas, nos centros espíritas, né, em muitas entidades que podem auxiliar as pessoas nesses momentos de desespero. Além dessas entidades, nós também temos que contar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Principalmente as pessoas mais próximas, né? Então, conte os seus problemas, as suas angústias, às pessoas que estão próximas de você, né? Ou um familiar, ou um amigo, pessoas que podem te ouvir e que possam te auxiliar. Se essas pessoas não podem te auxiliar, talvez elas sejam as primeiras a dizer: vamos procurar uma ajuda, vamos procurar uma ajuda profissional. Né? Então, é importante que a gente consiga se abrir, que a gente consiga falar, e também é importante que a gente consiga observar as pessoas que estão ao nosso redor. Se aquela pessoa que a gente gosta tanto não está mais falando muito, não está mais tão animado, vamos buscar saber o que está acontecendo com elas, né? Porque às vezes essas pessoas estão passando por algumas angústias, têm vergonha de falar, ou têm medo das nossas reações, e elas estão sofrendo. Então, que a gente consiga também observar as pessoas que estão ao nosso redor. Bom, o filme começa falando sobre este tema, né? E é o tema central desse filme. O filme também traz pessoas boas que surgem nos momentos em que nós precisamos. Por que será que às vezes a gente está precisando tanto de uma palavra, né, de um apoio que não chega e de repente chega de alguém que a gente menos esperava, ou de onde nós menos esperávamos, ou de uma situação, ou de um local, e às vezes são pessoas conhecidas ou outras totalmente desconhecidas, como aconteceu no caso do filme. Uma pessoa que veio totalmente desconhecida, mas que sabia colocar as palavras para auxiliar essa pessoa. Independentemente de religião, independentemente de qualquer crença, essa pessoa foi lá com os seus valores, com o que ele tinha, que eram as suas palavras, e chegou para auxiliar. Quantas vezes eu falo, né, que Deus pega a pessoa, vai até lá e joga ali no outro lugar. Às vezes aquela pessoa não tinha nem que passar por aquele local, não tinha nem que fazer aquilo, e de repente dá um clique, ela fala, não, eu vou por aqui. Ou então, não, eu vou fazer tal coisa, ou vou ligar para tal pessoa. Já passou isso com vocês? Claro que já. Ou você foi essa pessoa que Deus fez assim, colocou ali do outro lado, ou você já passou por essa situação de alguém, de repente, surgir ali na tua frente e falar o que você precisa, né? Ou estender a mão para você. Então, é interessante porque às vezes surgem pessoas que usam essas palavras no momento certo, né? O filme fala muito de palavras de esperança, né? De pessoas que têm o dom da palavra, né? Que falam bem, têm o dom da comunicação e que acabam também mostrando para nós uma realidade que às vezes a gente não consegue ver. Às vezes tem muita coisa que está diante dos nossos olhos e que a gente não consegue ver, que a gente não dá conta, né? E que às vezes a gente precisa de alguém para falar, olha para cá, olha aqui, ó, o que tem aqui desse lado. Às vezes é óbvio para todas as pessoas, menos para nós. E nessas vezes a gente vai precisar de alguém que fale pra gente, ó, abre o olho, olha aqui, ó, diante de você. E tudo bem, porque essas pessoas surgem, elas vão surgindo na nossa vida, né? Então, tem partes no filme que são muito boas por causa dessas palavras positivas, dessas palavras de esperança, que uma pessoa que passou também por muitas dificuldades chegou ao ponto de falar
eu quero falar para auxiliar o próximo. E isso é muito bom, né, Daniel? Sim, e é aquilo, né? De novo, né, Tati? É você encontrar pessoas que fazem sem querer nada em troca. É tão lindo quando a gente encontra pessoas fazendo exatamente isso, né? E o filme também, né, Tati, vai trazendo temas ali da renúncia ao material, né? Vai discutindo muito isso, né? E a escala de valores do espírito imortal determina suas atitudes na sociedade, com a família, com os amigos, no trabalho e consigo mesmo. E o que se faz, né, com alguém, valorize isso ou aquilo, ou considere, né, que determinadas coisas ou atitudes são mais ou menos importantes. Desse modo, o ser que valoriza exclusivamente os bens materiais, o poder, o prestígio social, pautará sua vida e objetivos em torno desses ideais. Por outro lado, as pessoas que colocam a espiritualidade e os valores morais, aquilo que a Tati estava dizendo, não importa a religião, colocam esses valores em destaque, espera-se atitudes condizentes com a sua crença. Para ela, a ética, a honestidade, por exemplo, são valores inegociáveis. E os valores positivos de cada espírito são conquistas desenvolvidas ao longo das reencarnações e fazem parte do patrimônio espiritual. Por isso, os valores eternos, aqueles que as traças não comem e os ladrões não roubam, devem ocupar lugar de destaque ante aqueles transitórios, né, Tati? Você falou dos valores, né? A questão da renúncia material, né? Ela é muito importante, né? Quando a gente começa a ficar mais ligada à parte espiritual do que à parte material, a gente começa a ver que o material não tem tanta importância para nós, porque a gente não vai levar eles para junto da gente. A parte material, ela fica aqui. Então, muita coisa que é material, a gente precisa dela. A gente precisa ter uma boa cama para a gente dormir bem, a gente precisa comer bem, a gente precisa de algumas coisas materiais por causa do nosso corpo, da nossa matéria. E a gente precisa de ferramentas para a gente trabalhar. Isso é material. Mas o que nós precisamos mais é alimentar o nosso espírito. E nós alimentamos o nosso espírito de saber. De saber. Então, como é que a gente adquire o saber? Com a prática. Primeiro, a gente pode adquirir o saber estudando, né, indo atrás das informações. Essa é uma prática do saber intelectual. Mas muitas coisas nós vivemos. Nós vivemos muitas situações onde nós vamos aprendendo com a prática. A gente aprende com os nossos erros, com todas as vezes que nós caímos, com todas as vezes que nós levantamos, aprende com os erros dos outros, com as coisas que as outras pessoas fazem, com as coisas que nós queremos para nós, que nós não queremos para nós. E a gente aprende a rever os nossos valores. Então, eu vou fazer para o próximo, eu deveria fazer para o próximo o que eu gostaria que fizessem para mim. E se eu realmente não gostaria que fizessem isso, esse tipo de coisa para mim, eu não faço para o outro. Ainda que a devolutiva não seja a mesma. Porque a gente não tem que esperar nada do próximo. A gente tem que simplesmente fazer. E se a pessoa não te agradece, se é uma pessoa mal educada, isso é uma coisa dela, não é uma coisa tua. A tua parte você está fazendo. Agora, se você retribui também com o mal,
né? Você fez ali o bem e tal, foi super solícito, a pessoa falou, não fez mais que sua obrigação. Você fala, poxa, que absurdo, também não faço mais nada pra você. Aí já é algo teu, que você está mandando de novo aí uma energia ruim, né? Então, tudo depende de como nós reagimos também, né, ao que o outro faz. Se o outro fez algo de ruim pra gente, é algo dele e não nosso. Agora, como eu reajo a este mal, já é algo meu, né? Se vai ter uma devolutiva, se não, se eu vou ficar doente, se não, isso é algo meu. Então é isso que a gente precisa rever nos nossos conceitos. Os nossos valores é o que a gente vai levar dessa vida. Os nossos valores, o nosso conhecimento, as nossas vivências. Então, é isso que a gente precisa tirar de lição também, né, Damião? Sim, sim. E aquilo que você está falando, a gente vai levar nosso conhecimento, nossas boas ações. Caixão não tem gaveta, gente. Isso a gente carrega. E aí eu estava assistindo, né, o Vendedor de Sonhos, é aquilo. É, o Augusto Cury, é um filme, não é um filme espírita, mas a gente vai fazer a sessão de pipoca espiritual, aí a gente fica pensando, né? Esse vendedor de sonhos, segundo o Espiritismo, podemos interpretar, é uma interpretação, né, gente? Como uma representação simbólica do processo de evolução espiritual e autoconhecimento. O personagem de sonhos pode ser visto como um guia espiritual que auxilia as pessoas em sua jornada de crescimento e transformação. O amor resume toda a doutrina do Mestre Jesus. O Mestre nos fala que nenhum mérito teremos em amar somente quem nos ama ou fazemos o bem somente a quem nos faz o bem. Agir com caridade, pois se amar ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é mais sublime a aplicação desse princípio. E tal virtude representa uma das maiores vitórias contra o egoísmo e o orgulho. E amar ao próximo, né? O próximo a quem devemos servir é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Então aí a gente vai pensar exatamente nisso. É a família, consanguínea ou não. O próximo, portanto, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nós, a quem Jesus nos recomenda, amemos como a nós mesmos. Amar o próximo compreende ampará-lo, socorrê-lo e com ele colaborar sempre de que nos necessite. Os irmãos em humanidade, ainda que distantes, se tornam próximos pelo conhecimento que tenhamos de suas necessidades. E, nesse caso, poderemos ajudá-los com nossas preces, com nossos pensamentos de amor. Devemos, então, compartilhar com sinceridade das alegrias do próximo, pois o cristão sente-se feliz com a felicidade alheia, né, Tati? Exatamente. A gente tem que ficar feliz quando o outro está feliz, né? E isso é um sentimento tão bom, né? Por que a gente não pode compartilhar disso, né? O filme fala muito sobre os sentimentos, né? De como a gente lida com os sentimentos, como a gente lida com o outro, né? E fala da ajuda, né? Ajudar o próximo, independente de quem ele seja. E independente também da condição em que nós estejamos. Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que ajudar o outro só quando a gente estiver lá em cima. E que lá embaixo a gente não pode ajudar o próximo. E muitas vezes, posso até dizer que a maioria das vezes, acontece o contrário. Quem mais ajuda é quem está lá embaixo, né? É aquela pessoa que está na dificuldade, é aquela pessoa que tem menos dinheiro, é aquela pessoa que tem um monte de coisas para fazer,
E aquela pessoa que está lá em cima, que é aquela que tem dinheiro, é aquela que tem tempo, é aquela que tem poucas coisas para fazer, né? Ela não é uma pessoa que chega para auxiliar o próximo. Então, a gente precisa ajudar independente de onde nós estejamos, em qualquer patamar. O filme mostra os exemplos, mostra o julgamento das pessoas. Porque, embora muitas vezes a gente faça o bem, nós somos julgados o tempo inteiro. E daí a gente vai ser julgado por ter feito o bem. A gente vai ser julgado pelo quanto você sabe, pelo quanto você estudou, por onde você mora. Ou o filme também mostra que você é julgado pelo seu passado e não pelo que você é agora. Pelo quanto você se transformou para se tornar uma pessoa melhor. Vai ter sempre alguém que vai apontar o dedo na sua cara e vai falar: ah, mas quando você fez tal coisa no teu passado, eu lembro, né? E aí, muitas vezes, a gente vai ter vergonha do nosso passado e vai baixar a cabeça. E muitas vezes a gente vai falar assim: mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu mudei. Eu me transformei. E aí é que está a beleza da vida, né? A gente conseguir se transformar. É para isso que nós estamos aqui, para nos transformarmos. Mas, independente da nossa transformação, vai ter gente metendo o dedo na nossa ferida. Vai ter gente apontando o dedo na nossa cara por causa do nosso passado, ou por causa de um deslize que você deu numa palavra, ou num ato, ou num pensamento. Não importa. Isso diz mais sobre a outra pessoa do que sobre nós. Nós vamos cometer erros. E nós já cometemos muitos. Né? Mas como o Chico falava, que não dava para a gente voltar atrás, né? Para desfazer tudo que a gente fez. Mas a gente pode começar agora, a partir de agora, mudar o nosso futuro, escrevendo de novo. Sabe por quê? Porque isso é levado em consideração no plano espiritual, sabia? Não importa se a gente já cometeu tantos erros. Se a gente se arrepende de coração, se a gente realmente sofre uma mudança interna e consegue fazer com que a sua vida se transforme, você muda o seu pensamento, você muda suas energias e tudo aquilo que está ao seu redor, isso prova que a gente passou na prova. Embora tenha errado, embora tenha reprovado na prova muitas vezes, isso é levado em consideração. É importante que a gente reconheça os nossos erros. É importante que a gente aprenda com os nossos erros, né, Daniel? Sim, e olha, você está falando tão assim, eu vou trazer algumas frases do Vendedor de Sonhos. Gente, tem tantas, mas olha, acha que consegue fugir a vida inteira de você mesmo? Eu nunca disse para ele como eu me sinto. Eu respeito a sua dor. Ela é só sua. É a única coisa que você consegue realmente sentir agora. Eu admiro a sua coragem. Não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. O ser humano não morre quando o coração para de bater. Morre de alguma forma quando deixa de se sentir importante. Uma vírgula, uma vírgula. Eu posso te vender uma vírgula para que você possa continuar a escrever sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Vai me julgar pela minha aparência
ou pelas minhas ideias, Tati? Frases muito boas, né? Vai me julgar pela minha aparência ou pelas minhas ideias? Aí fica a critério de vocês, gente. Escreve aqui se vocês já leram esse livro, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam e o que vocês acharam da nossa análise espiritual. Fica com a gente que na sexta-feira tem mais. A gente vai trazer um novo filme aqui. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.